Vamos lá, vocês estão vendo, me ouvindo? Eu mexi aqui no celular, dá um ok aí, se vocês estão vendo e ouvindo. Dá um ok. Show. Pronto. 100%. Vamos lá, gente. Falando da prova, vamos ter questões muito básicas, tá? Eu considero uma questão lá que é um pouquinho mais, uma ou duas, né? Porque a matéria quando a gente fala de relações fundamentais da trigonometria, envolve secante e cossecante, é um pouquinho mais enjoado, mas praticamente é idêntico como eu coloquei para vocês na atividade. Deixa eu até abrir ela aqui. Eu ia fazer isso aquela hora. Vou começar pelo mais difícil e depois a gente vai avançando para o mais fácil, né? Melhor eu dedicar o tempo para as questões mais difíceis. Então, relações fundamentais. Foi essa folha aqui. Eu prefiro trabalhar com uma câmera independente do programa, porque eu posso mover ela a hora que quiser, olhar a questão. Então é isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês, essa folha. Relações fundamentais. Vai cair uma questão próxima a essa questão 3, a questão 2, né? Então vamos fixar isso aqui agora. Tá? A gente tem bastante tempo, tem 1 hora aí, praticamente, 1 hora e pouquinho. Né? Eu acho que é, peraí. São 3 tempos, né? Deixa eu só planejar aqui. 10h35, 11, 11h25, vai até 11h50. Acho que é isso. Então, vamos fazer um exemplo aqui de cada. Calcule o valor de cada expressão a seguir. Cadê a questão 2 mesmo? Vamos fazer a questão 2. Tem cossecante ali, tem um secante também. Deixa eu colocar aqui, ó, secante de x vezes cossecante. Aí o cara já só colocou secante de x menos secante ao quadrado de x sobre cotangente de x menos 1. Aí, sabendo que cosseno de x é igual a 0,25, determine o valor da expressão. Então vamos lá, para resolver essa expressão aqui agora. Nós temos secante, consecante, secante, cotangente. Vou fazer um resuminho aqui do lado, rapidinho, dessas relações. O que seria cada um? Nós temos ali, primeiro, secante. Secante é igual ao oposto do cosseno. Nós estamos falando de x ali, né? Secante de x, cosseno de x. Cossecante vai ser o oposto seno. Quando eu falo, não é oposto, né? Eu também tenho essa mania de falar oposto, mas eu estou falando errado. É inverso. Inverso. Tá? Oposto na matemática é sinal contrário. Inverso, está invertendo. Secante, de novo, já está aqui. E cotangente. Cotangente. Deixa eu colocar tangente. Tangente é igual ao quê? Seno sobre cosseno. A cotangente é o inverso da tangente. Ou seja, seria cosseno sobre seno de x.
Então vamos substituir agora. No lugar de secante de x, vamos colocar um cosseno de x. Cossecante de x, 1 sobre seno de x. É só substituir com as relações. Então vamos lá, vai ficar assim, ó, 1 sobre cosseno de x, dá para ler, né? Tá. Vezes 1 sobre seno de x. Menos secante ao quadrado de x. Secante não é 1 sobre cosseno, então vai ficar 1 sobre cosseno de x, né, ao quadrado. Como é 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né, eu já tiro esse ao quadrado do 1. Sobre, tudo isso sobre cotangente de x. Cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. Menos. Para mim, o que me interessa na questão? Olha só, a questão falou assim, ó, cosseno de x é igual a 0,25. Me interessa estar trabalhando em função do cosseno, né? Vou usar bom senso, tá? Mas a gente só vai substituir aquele valor lá no final. Vamos resolver aqui. Vamos resolver aqui embaixo. Como que a gente resolve isso? Tá? Eu vou apagar aquele canto ali para a gente fazer parte a parte, separado. Tá? Vamos resolver primeiro aqui, ó, o denominador. Vou deixar aqui o canto para cálculos. Tá? Cosseno de x sobre seno de x menos 1. Como que eu resolvo isso? Eu vou colocar 1 embaixo. Tá? É como se fosse uma operação de frações. Entre duas frações. Como que a gente resolve isso? A gente multiplica o denominador. Seno de x vezes seno de x vezes 1 é seno de x. E cruza e multiplica. Cosseno de x vezes 1, cosseno de x. E seno de x vezes menos 1, menos seno de x. Então, o que eu fiz? Multiplico o denominador, né? Chamei de 1, o outro, né? Então, seno de x vezes 1. E em cima, como que ficaria? Eu vou cruzar 1 com cosseno de x, dá cosseno de x, e seno de x com menos 1, que dá menos seno de x. Tá? Então tá aí. Agora, vamos fazer a parte de cima. Vamos colocar aqui, ó, o resultado que deu embaixo, cosseno de x menos seno de x sobre seno de x. Então, vamos fazer a parte de cima. Vou apagar isso aqui, tá? Para não confundir. O bom do quadro é isso. A organização fica melhor. Agora vamos fazer a parte de cima. Vamos fazer primeiro esses dois aqui. Ó. Tá? Como que a gente faria? 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre seno de x. É uma multiplicação de frações. Como que a gente multiplica a fração? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador. Isso aqui seria como? Igual a 1 sobre cosseno de x vezes seno de x. Tá? Vamos colocar lá, não tem mais o que fazer ele não. Fica 1 sobre cosseno de x vezes seno de x. Menos, eu vou repetir aqui, ó, menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Vamos resolver
isso aqui na parte de cima agora. Ela se torna difícil porque é fração e trigonometria junto, né? Não é difícil. Eu falo trabalhoso. Então vamos lá. 1 sobre cosseno de x vezes seno de x menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Deixa eu voltar a tela aqui. Vou aumentar isso aqui. Ó. Pronto, vamos lá. Eu verifiquei que estava gravando. Então vamos aqui, ó. Então o que a gente faria aqui, gente? A mesma coisa, tá? Que a gente fez operando as frações. Deixa eu só voltar aqui e ver se tá tudo certo. A gente, ó, recapitulando aqui, tá? Vamos recapitular aqui rapidinho. Secante de x, substituir por um cosseno de x, tá bom? Vezes cossecante de x, 1 sobre seno de x. Menos secante ao quadrado de x, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Pronto. E aqui embaixo, cosseno de x sobre seno de x menos 1. Só um minutinho, estou achando estranha essa atividade. Eu copiei certo. Tem mania de copiar as coisas erradas. Secante é secante mesmo. Vezes cossecante, menos secante ao quadrado de x, ou cosseno de x menos 1. Tá certinho. Tá dando cubo ali. Vou aumentar até mais. Eu estava trabalhando com a tela menor esse tempo todo. Então, aqui, ó, mesma coisa. Como que a gente faria isso aqui? Vamos fazer o MMC, né? Isso aqui é uma fração algébrica, né, gente? Tá? Então, vamos multiplicar cosseno ao quadrado de x vezes cosseno. Vou fazer para ele. Cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x é cosseno ao cubo, tá? Vezes seno de x. O que eu fiz? Olha só, é sempre a mesma regra. Eu multiplico o denominador primeiro. Ó. Multipliquei. Aí agora eu cruzo. Esse aqui, ó, vou multiplicar com 1, tá? Então, ficaria cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x vezes seno de x, vou cruzar com menos 1. Então vai ficar menos cosseno de x vezes seno de x. Bom? Agora vamos organizar a casa aqui. Então vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno ao cubo de x vezes seno de x. Tá? Isso aqui tudo sobre essa fração embaixo. Cosseno de x menos seno de x sobre seno de x. Então a gente está trabalhando o quê? Com cosseno e seno. Tá? Eu vou precisar de um espaço aqui. Vou apagar aqui.
Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui agora, né, para melhorar toda essa situação? O que nós temos aqui embaixo? Uma fração. Tá? Se eu pensar aqui, colocar o cosseno de x em evidência, tá vendo aqui como tem cosseno quadrado de x e cosseno de x? Vou colocar o cosseno de x em evidência, eu consigo cortar. Eu vou apagar essa parte de cima aqui, tá, gente? Eu vou precisar de espaço aqui, tá? Vou apagar isso tudo aqui. Tá? Eu tenho que dizer isso aqui, ó. Cosseno. Aqui, ó. Isso aqui, se eu colocar o cosseno de x em evidência, vai ficar assim. O cosseno de x menos cosseno de x. Tá? Sobre cosseno ao cubo de x vezes seno de x. Vocês entenderam? Eu coloquei, estou olhando para isso aqui, ó. Eu estou vendo que eu tenho cosseno e cosseno. Termo comum em evidência. Isso aqui não é o que é? Ó, o que seria cosseno ao quadrado de x? É a mesma coisa de cosseno de x vezes cosseno de x. É o quadrado, né? Então, eu estou vendo que temos o quê? Um cosseno de x em evidência, em ambos. Aí eu coloquei o cosseno de x em evidência. A aula está sendo gravada, tá? Certinho. E agora, vou repetir, tá? Essa parte de baixo. Cosseno de x menos seno de x sobre seno de x. Pronto. Já passei isso aqui para cá. Agora eu vou apagar aqui. O quadro pequeno é assim mesmo. Pronto. Eu posso cortar esse cosseno de x. Eu não tenho cosseno ao cubo de x? O que é cosseno ao cubo de x? É cosseno vezes cosseno vezes cosseno. 3 vezes. Então eu posso cortar um cosseno desse com um cosseno de cima. Vai sobrar quantos cossenos? 2 cossenos. Portanto, cosseno quê? Ao quadrado. Então ficaria cosseno ao quadrado de x. Tá? Então já eliminei ali o cosseno de x de cima. E aqui embaixo, isso aqui é uma fração. Como que a gente divide frações? Eu estou dividindo fração com fração. Eu estou falando, isso aqui se torna complexo porque eu estou trabalhando com fração junto com trigonometria. Se torna mais enjoado. Mas a regra é a mesma lá desde o 7º ano. Só que as variáveis são trigonometria. Então o que acontece? Lembra? A gente repete a primeira. Repete a primeira, cosseno de x menos seno de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Vezes, está dividindo ali. Só que a gente multiplica, troca o sinal de operação, multiplica e inverte essa fração de baixo. Vai ficar assim, vezes seno de x sobre cosseno de x menos seno de x. Aí presta atenção, olha só. Como é um produto? O que eu tenho de igual aqui? Posso eliminar. Cosseno de x menos seno de x, cosseno de x menos seno de x. Eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Ó. Aqui eu tenho seno de x e aqui eu tenho seno de x. Eu também posso cortar isso aqui com isso aqui. Olha como que o negócio ficou pequeno, né? O que vai ficar em cima? 1.
estou dividindo o mesmo elemento, dá 1. Sobrou o que embaixo? E agora é só trocar. Na questão ele falou, considere cosseno de x igual a 0,25. Aqui, ó. Cosseno de x igual a 0,25. Então, ficando assim, ó. 1 sobre. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que cosseno de x ao quadrado. O cosseno de x, né, 0,25. 0,25. Vou levar isso aqui ao quadrado. Outra bomba, né, cara? No final, ao quadrado. Tá? Fazendo 0,25 ao quadrado. Aí, professor, se eu não tenho calculadora, como que eu posso resolver isso de uma forma mais rápida? Tá? Você pode falar que 0,25 transforma em fração. Também é possível fazer isso. Tá? Aí eu faria 25 ao quadrado, 25 vezes 25. Ah, não lembro. Faz a conta. Tá? 5, 10, 11, 12, 2, 10, 1, 4, 6. 625. Tá? 25, 2, 10, 12. 25, 10, 2, 4, 5. Pronto, 625. 625 sobre 100 ao quadrado dá 10 mil. 100 ao quadrado dá 10 mil. Não dá, né? Bastante conta uma questão dessa. E agora, como que eu melhoro essa situação aqui? Ó, 1 dividido por uma fração. 1 vezes 10 mil sobre 625. Eu estou fazendo como se tivesse uma calculadora, tá? Calculadora, isso aí é um tiro, né? Vem aqui e divide rapidinho. Então vai ficar 10 mil sobre 625. Vou fazer essa conta aí que eu já vou entrar na calculadora. Fazer essa conta para fechar essa questão. 10 mil dividido por 625. Vai dizer assim. No final, 16. Estou começando pela mais difícil. A prova. A mais difícil. Esse conteúdo aí. O outro conteúdo, que é um pouquinho do que a gente acabou de dar, né? Equação trigonométrica. Vamos fazer? Eu considero esses dois temas difíceis da prova. O restante é aquela trigonometria no triângulo, retângulo, Pitágoras. E transformar radiano em grau. Isso é fácil. Vocês estudando as atividades que eu passei para vocês, resolve tranquilamente. Tranquilinho. Agora, as duas questões mais difíceis são essas. Se eu optei por esse exemplo, então está bem próximo, né? Vamos fazer aqui uma equação trigonométrica. Deixa eu pensar aqui. Seno de 3x é igual a menos 1/2. Aí a condição é
x, é parecido até que a gente fez ontem, x entre 0 e 90 graus. Vamos lá, fique ligado aqui, é o seguinte, equação trigonométrica, tá? Vai cair uma questão assim, próxima. Estudem essa, estudem aquele exemplo que eu fiz ontem também, ontem, sei lá, na última aula. Quando aparecer 2x, 3x, 4x, o que vocês têm que fazer? Multiplicar essa condição aqui, ó, pelo coeficiente. Aqui não é 3? Então vamos multiplicar isso aqui por 3. Então seria 0, ou seja, x estaria entre 0 e 270 graus. Vou dar até uma colher de chave para vocês, hein? Não precisa nem trabalhar em radiano. A condição eu botei em graus. Tá? Aí vamos desenhar o círculo. Antes de desenhar um círculo trigonométrico, olha só. Vamos identificar lá na tabelinha de ângulos notáveis, aonde o seno é 1/2. Lembra? Nós temos 30, 45 e 60. Vocês têm que guardar essa tabelinha aí para fazer as questões. Seno, cosseno, guardar, colocar do lado aí, né? Vocês vão estar em casa, é muito mais fácil. Então, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Coloca tudo 2, né? Raiz em 2, raiz em 3, raiz em 3, raiz em 2. A gente está falando de seno, não precisa nem colocar tangente. Seno, onde seno é o meio? 30 graus. 30 graus. Tá? 30 graus. Eu só fiz isso aqui para identificar isso aqui. Ó. 30 graus. A partir disso, agora eu vou identificar os outros ângulos. 30 graus. Vou apagar. 30 graus. Ou seja, isso tudo aqui, ó, 30 graus. Tá? Porque seno de 30 graus... Mas peraí, pessoal. É menos. Menos. Vamos lá, vamos analisar esse menos aí, ó. Coloquem uns eixos, né? X, Y. Mas, na verdade, quando a gente está trabalhando trigonometria, ao invés de x, y, é o quê? Cosseno, seno. Aonde? Como é seno? Aonde seno é positivo e aonde seno é negativo? Seno é o eixo vertical. Positivo para cima, negativo para baixo. Então ele vai ser positivo aqui no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Para baixo é negativo? No terceiro e quarto quadrante são negativos. Tá? Então 30 graus estaria onde? Ó? De 0 a 90 é o primeiro quadrante, né? 30 graus estaria aqui, mais ou menos. Vamos identificar os côngruos, os arcos côngruos. Qual seria esse ângulo? Esse ângulo. Para mim interessa analisar de quê? De 0 a 270. Vou parar onde? Ó, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270. Então eu vou analisar até aqui. Interessa isso? Não. Então, qual é o arco côngruo de 30 graus no segundo quadrante? A gente faz 180 menos 30, que é igual a 150. Qual é o arco côngruo no terceiro quadrante? 180 mais, ó, 180 mais 30 graus. Portanto, é 210. Aonde ele é negativo? Porque é menos o meio, gente. Se é menos o meio, não me interessa aqui, não me interessa aqui, só me interessa onde? 210 graus. Portanto, aqui, olha só, seno de 3x, esse 3x, ó, é igual a 210.
210 graus. Ah, por que não pode ser o ângulo depois de 270? Por causa dessa condição aqui. Ó. Tá? 0,270. E lembre-se de olhar em um coeficiente. Se fosse só seno de x, tudo bem. Mas aqui tem seno de 3x. Se fosse seno de 5x, 5 vezes 90. 4x, 4 vezes 90. Então, 3x é igual a 210. A pergunta é, qual é o valor de x? X, então, vai ser 210 dividido por 3. Então, x é igual a 70 graus. É a nossa solução da questão. Só que preste atenção. Lembra que tem soluções que aparecem aqui, ó. Só que lá está em radiano. 70 graus mais 2kπ. Esse 2kπ, recordando aqui, é a necessidade. Ah, eu preciso dar eu preciso dar uma volta? Eu preciso dar 2 voltas? Não. Eu não incluí esse 2kπ ali. Por quê? A condição, ela deixa claro, ela não passa de uma volta. Por isso que isso aqui é muito importante. Tá? E se a questão não colocou condição nenhuma? Aí, ó, vai ter que representar como 2kπ. Ou seja, um número de volta infinito. Eu posso dar 1000 voltas, vou parar no mesmo local, né? Vou dar uma volta. Parei no mesmo local. 3 voltas. Vou parar no mesmo local. Por isso que a gente representa dessa forma. A solução nessa questão, eu não coloco 2kπ, porque eu limitei a condição para menos de uma volta. Então, 70 graus. Tá ok? No quadro é muito melhor ensinar trigonometria, tá? Tem dúvidas. Em relação... Deixa eu lembrar aqui. Tá? Vai cair questão de passar radiano para ângulo para radiano, aquela regrinha de 3, questão mole. Tá? Essas duas questões, esses dois tópicos que eu coloquei aqui agora, vai cair Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo. Ah, tá, antes tá? Vai cair também essa relação, ó. Faz parte da relação. Eu botei secante com secante aquela hora. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é a relação fundamental da trigonometria. Tá? É uma das mais importantes. O que vocês vão ter que fazer utilizando essa relação? Ah, é muito fácil. Eu botei uma questão. A prova está fácil, tá? Só essas duas questões e dois tópicos aí eu considero mais difícil. O restante está fácil. Considerando cosseno de x igual a tal valor, qual é o valor do seno de x? Digamos, cosseno de x é igual a 0,5. Aí vocês vão colocar lá, ó, seno ao quadrado de x mais 0,5 ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,5 dá 5 vezes 5, 25, dá 0,025. Né? Vai dar 0,025. Só fazer a matemática. Vai fazer 1 menos 0,025 e tira a raiz depois. Conta. Estou em casa, a calculadora vai ajudar muito nisso aí. Né? Então vai cair algo assim, substituição só. Em relação a essa relação. E a parte de trigonometria no triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, digamos, né? Vamos lá, isso aqui é um prédio. É um prédio. Tá? Um prédio.
Aí tem uma pessoa aqui, ó, vendo o topo do prédio a um ângulo de 30 graus. Eu quero calcular a altura do prédio, tá? Ele está a uma distância de 40 metros. Tá? Qual é a altura desse prédio? Considerando que a altura da pessoa aqui, ó, tem 1,75. Eu faria essa continha. Aí vocês têm que lembrar do ângulo, da tabelinha dos ângulos notáveis. Tá? Como eu estou querendo saber a altura, me interessa saber, né, o cateto, isso aqui é oposto. O cateto oposto está na frente ao ângulo. Está na frente ao ângulo. O adjacente está ao lado. Tá? Olha para frente, meu cateto oposto. Olho para baixo ali, ó, é meu adjacente. Então, adjacente e cateto oposto. Tangente. Como que a gente decora aquilo lá, gente? Ó, seno, cosseno, ó, seno, cosseno e tangente. Coloca lá, coca, coca. Só seno e cosseno que é sobre o H, que é a hipotenusa. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem um cateto oposto de 30 graus, é x. Vamos lá, tangente de 30 graus, x sobre, muito fácil, ó, adjacente, 40. O que pega aí? Fazer conta. Você embola às vezes com conta na hora da prova. Tangente de 30 na tabelinha é raiz de 3 sobre 3. Então isso aqui ficaria assim, ó. Raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 40. Vou terminar aqui. Então cruza. Vai ficar 40. Raiz de 3 igual a 3x. Então x vai ser igual a 40. Raiz de 3 sobre 3. Tá? Eu quero o H. H vai ser quem? A gente encontrou esse camarada aqui, ó. 40 raiz de 3 sobre 3. Eu quero a altura do prédio. A altura do prédio vai ser isso aqui mais a altura da pessoa ali, que é 1,75. Então H vai ser 40 raiz de 3 sobre 3 mais 1,75. Posso parar aí? Vamos verificar aqui. Olha só, tem raiz de 3 e eu não posso dividir. Até posso dividir 40 por 3. Bem, se a questão não pediu para considerar a raiz de 3 como 1,7, que às vezes costuma aparecer isso lá na prova do vestibular, considere raiz de 3 1,7. Aí a gente vem aqui, ó, substitui 40 vezes 1,7 sobre 3 mais 1,75. Aí fazendo 40 vezes 1,7, dá 68, né? Já vou dividir por 3 aquilo ali. Dividido por 3. Vai dar aproximadamente 22,6. 22,6 mais 1,75. Aí somando isso, vai dar 24,41 aproximadamente, né? Por que eu consegui eliminar a raiz de 3 ali? Porque eu pedi, nesse caso aqui, para considerar a raiz de 3 igual a 0,7. A raiz de 3, a raiz de 2, a raiz de 5 são números irracionais, né? Praticamente está presente na prova. Vai estar presente a raiz de 3, a raiz de 2. Aí, se não der na questão, considere raiz de 2 igual a tanto, vocês vão trabalhar em função da raiz.
Estou falando em relação ao vestibular, tá? É assim, dessa forma. Então vai cair uma questão assim, tranquila também, né? Aí vai ter lá, calcular a altura de algo, pô. Pitágoras é muito tranquilo, tá? Só vocês lembrarem da relação de hipotenusa ao quadrado mais a soma dos catetos, tá? Façam as questões. Trabalhei com vocês de Pitágoras lá no início. E transformar radiano em graus também em regrinha de 3. Já falei isso também para vocês. E a prova não está difícil não, tá? Como vocês estão online, à distância, eu não coloquei questões absurdas. Eu considero a questão mais difícil é aquela primeiro tópico que a gente fez, por ser trabalhoso, tá? O restante tá tranquilo, dá para ficar com uma boa nota aí no bimestre, com certeza. Aproveitem. Não sei se vocês têm um projeto aí, participe desse projeto aí, que são 2 pontos. Surgem, façam entreguem as atividades. Não sei fazer, tentem fazer, entrega. Vocês têm até amanhã. Entrega. 2 questões da atividade está no vídeo. É só olhar o vídeo e copiar, pelo amor de Deus. Tá? Vocês não conseguem ir lá pegar o vídeo. Tá igual. Por acaso eu botei igual. Eu olhei lá, gente, não é possível. Tá, tá lá no vídeo. É só olhar a terceira e a quarta questão da atividade. A primeira e a segunda eu comentei na aula dessa semana. Então entregue. Vale ponto isso. Só aí 2 mais 3, 5 pontos. Aí uma prova valendo 5, se vocês acertarem a metade, vocês estão com 7,5. Tá com notão. A maioria ficou com nota boa no primeiro. Vocês com uma nota boa agora, vocês vão em agosto, provavelmente, a gente está projetando em retornar, agosto, setembro, né? Para não ficar tão desesperado lá, né? Então, acho que quanto mais gordura, mais folga, melhor. Então é isso. Qualquer dúvida, acho que não temos mais aula essa semana, tá? Vocês vão entrar em recesso. Qualquer dúvida, se vocês estiverem estudando, vocês podem mandar mensagem, sem problema, tá? Uma hora lá posso estar respondendo na boa. A nossa aula tem muita hora. Eu já falei de tudo. Deixa eu ver aqui nas atividades. Estou falando aqui, ó, da última atividade. Foi essa aqui, ó. Quem não entregou ainda, essa questão 3 e a questão 4, tá? Assistam os vídeos relacionados a equações trigonométricas da semana passada. Tá? Molezinha, só pegar lá. Tá ligado? A questão 2, eu acho que eu fiz ela também. Fiz ontem. E é igual essa aqui. Aquela do seno 3x. Só que aqui é 4, né? Vou explicar por 4. Aqui em cima, tá? No vídeo também tem exemplo igualzinho. No próximo. Tá? Mas é o seguinte, gente, eu tenho 4 questões. Se vocês entregarem 2, 3, vocês já estão praticamente com a nota máxima dessa atividade. Tá? Não deixe de entregar. O objetivo é entregar. Entrega, eu quero verificar isso até amanhã, hein? Em relação às outras atividades, que já passou do prazo, né? Não adianta. Mas vocês dá uma olhada lá, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me solicitar que eu gravo ou faço alguma. E na semana da prova, na véspera da prova de matemática, eu estou devendo uma aula para vocês. Tá? A gente pode estar fazendo uma aulinha de estudo. Tá? Como que vai ter muito tempo até lá? É uma sugestão, né? Eu acho que eu estou devendo uma aula sim. Eu até faria essa aula se eu não estivesse devendo, não. Uma aula extra. Vocês vão estudar, se organizar, colocar tudo, todas as dúvidas possíveis. A gente vai ter uma horinha de aula. Vamos ver essa horinha de aula sim. Vou falar com ele.
Até conversa. Sim? É isso aí mesmo. Tá? Vocês dão aquela estudada, e a gente dá uma recapitulada antes, no dia antes, e fazem a prova no outro dia tranquilo. Né? Então é isso, gente. Eu não vou inventar moda para vocês não, a matéria já é bastante conteúdo. Vocês têm que se organizar pelas questões que eu dei e pelo que eu comentei aqui hoje. Assistam essa aula novamente de hoje para buscarem. Aqui são os tópicos, né? Estou falando. Vocês caçarem as questões que eu estou. Ele falou sobre aquilo, né? Sobre aquilo. Tá. Sejam espertos. Vocês são, com certeza. Tá bom, gente? Eu vou então. Vou encerrar a aula agora.